Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Life and Time Cast, o podcast da Lifetime Investimentos de Lifestyle. Estou eu hoje aqui com a minha amiga Maíra Carboni. Maíra, que é a diretora de marketing da Lifetime, e hoje a gente vai levar um papo bem gostoso, hein? Vamos lá, hoje a gente está com uma convidada mais do que especial, Rosana Caoli, que é a chefe do nosso bistrô da Lifetime, em parceria com a consultoria do chefe Pascal Valerot, e também que participou recentemente do MasterChef. Muito bem-vinda, Rô. É o maior prazer ter você com a gente hoje aqui. Muito obrigada, obrigada pelo convite, prazer é todo meu. Então, hoje nós estamos com um astro aqui, né, da culinária brasileira, né? Mas antes de tudo, queria agradecer e queria te presentear aqui com a sua vinda aos nossos estúdios aqui. Sim. Hoje a gente tá com um patrocínio de a Feed é um açougue. Sim. Que eles fazem lá ali na Mário Ferraz. É um açougue premium que só tem carne boa pra caramba. Tenho certeza que você é a melhor pessoa para receber esse presente. Muito obrigada. Tem assim, eles fazem lá kits de churrasco. Puta, eu sou clientaço lá da turma. Almoço lá de vez em quando. Então, a gente pode me convidar para quando você for. Pode deixar, mas a gente, exatamente, estamos à disposição para esse menu que você pode preparar com as carnes do Feed. É muito legal porque lá também eles fazem diversos eventos. Sim. Então tem como contratar também o espaço e é uma experiência tão memorável quanto o bistrô da Lifetime. Que bacana, obrigada a vocês, obrigada ao Feed Açougue. Com certeza vai sair uma receita bem legal. Depois você compartilha com a gente. Compartilha sim, pode deixar. Legal. Bom, em primeiro lugar, quem que é a Rô, que eu conheço lá do nosso bistrô, que eu entro lá no aquela cozinha maravilhosa que nós temos, já entro lá já te enchendo o saco, né? Imagina, nunca. Chefe, conta um pouquinho, quem que é essa moça que pegou 6º lugar no meio de 40 mil inscritos no MasterChef 2023. Conta um pouquinho de você, de onde você saiu, por que você escolheu ser chefe? Assim, sempre que me fazem essa pergunta, eu costumo resumir assim, a incrível história da menina que se apaixonou perdidamente pela cozinha. Eu nunca tive dúvidas do que seguir, do que ser. Então, assim, desde muito pequena, eu fui criada no interior de Minas Gerais, né, em Uberaba. Eu nasci em Uberlândia, onde minha família materna mora ainda. Mas cresci em Uberaba, que é onde eu criei raízes e tenho ali um carinho, um afeto, me considero uberabense. Então, eu tenho essa ligação com a gastronomia desde muito pequena. A minha família cozinha, todo mundo cozinha. E desde pequena, assim, eu era fora da curva das crianças normais que assistiam Xuxa, eu assistia Ana Maria Braga. Eu gostava de programa de culinária, então era isso, eu queria fazer, né? Então, eu tenho uma história muito bonita que a minha mãe conta, que quando ela percebeu esse meu interesse pela cozinha e pelo fogão, eu ainda não alcançava o fogão. Então, ela comprou uma banquetinha e ali ela me ensinou os primeiros passos, né? Do que dava para uma criança fazer ali. E eu sempre nutri esse desejo muito forte e muito grande de me tornar uma cozinheira, de liderar, né, cozinhas e de criar memórias. Eu sempre falo, comida é memória. E eu sempre quis criar memórias com comida porque eu busco nas minhas memórias o que criar nos pratos, né? Então eu quero que as pessoas comam minha comida e criem memórias também. Sim, mas na sua casa lá, quem cozinhava assim, que você falava, essa é a referência? Vovô, papai, mamãe, quem que era? A primeira imagem que eu tenho é da minha avó. A minha avó faleceu, eu tinha 12 anos, mas a casa da minha avó aos domingos era aquele tradicional almoço com panela grande, a minha avó sempre ali à frente, né? E depois dela, meu pai e minha mãe. E o meu pai, a minha mãe trabalhava um período integral quando eu era criança. E o meu pai tinha um trabalho de meio período. Então era ele que me esperava chegar da escola com o almoço pronto e dava ali os primeiros passos, né? Então eu tenho essas recordações
muito fortes dele cozinhando pra mim. E a minha mãe também é uma exímia cozinheira. Ela fica com ciúmes quando eu falo só do meu pai. Mas a minha mãe cozinha como ninguém. A lasanha dela é a mais perfeita do mundo. Então, assim, lá em casa é foge da curva, que dia de domingo a gente dá briga. Quem vai cozinhar é uma loucura. Todo mundo apaixonado pelo fogão. E além da lasanha, tem algum outro prato que desperta essa memória afetiva dos seus pais e da sua avó? A galinhada, a minha avó é galinhada, aquelas paneladas enormes, assim, de galinhada. Aí era galinhada, macarronada, feijão tropeiro, era o prato do domingo, assim, na casa da minha avó. Aquela netaiada, né, somos, acho que são 5 filhos, né, por parte da minha avó materna. São, acho que 15 netos, a gente até se perde na quantidade de filhos. E aí, todo mundo junto lá, então assim, nossa, é uma coisa que, infelizmente, depois que a minha avó se foi, a gente perdeu um pouco isso, porque ela era a grande matriarca, era ela que unia, né. Então, isso se perdeu um pouco e a gente ainda resgata em alguns momentos, mas como era quando ela era viva, nunca mais foi. Mas que bom que ela deixou boas lembranças e eu tenho certeza... legado, né? Quando eu recebi a notícia, assim, do MasterChef, ela foi uma das primeiras pessoas que veio na minha cabeça. E eu tenho certeza que ela me acompanhou em todo o processo. Com certeza. E tá muito feliz. Sem dúvida. E deixa eu te perguntar, vamos lá. Bom, eu obviamente eu admiro toda a sua trajetória. Quando a gente faz, né, na nossa sala do bistrô, enfim, nas salas de reuniões, onde a gente tem o bistrô que a gente serve, você conta um pouco da sua história, né? Mas conta aqui pra turma, né? Você então tem toda essa memória afetiva e aí você, tem um momento em que você sai de casa e vai se dedicar ao negócio. Sim. Enfim, conta um pouquinho dessa trajetória que foi depois, né? Isso. Como eu disse, eu morava em Uberaba, né? E na época não tinha curso de gastronomia, o curso superior de gastronomia. Então, quando eu cheguei na fase de escolher uma faculdade, eu não pude escolher gastronomia, porque não tinha em Uberaba. E a mais próxima era São Paulo, o interior de São Paulo, e meus pais não tinham condições de me custear fora da cidade naquela época. Então eu comecei a buscar opções, o que eu vou fazer, algo que encaixe aí. E nesse momento, a gente tá falando do ano de 2005, quando eu comecei a faculdade, a nutrição tava muito em alta. Então assim, os restaurantes buscando nutricionistas, né, as padarias com responsável técnico. Então eu vi na nutrição um meio de entrar pra cozinha. Né? Então, eu fui passei na faculdade de nutrição em segundo lugar, cursei o curso todinho, mas primeiro eu li tudo, a grade curricular, né? A parte de hospital, de clínica, nunca me agradou. Você passou em... Segundo lugar no vestibular. Segundo lugar no vestibular. Nunca foi, né? Não é sorte, né? Foi a dedicação. E ainda ganhei 80% de desconto na mensalidade. Foi. E aí, cursei nutrição, então fiz a parte clínica, que é obrigatória e tal, mas quando chegava nas partes de cozinha prática, de restaurante, foi. Tanto é que quando foi pros estágios, eu fui contratada no estágio. Então, meu primeiro emprego foi dentro de uma usina de açúcar e álcool em Uberaba, onde eu fiz o meu estágio. E ali eu falei, gente, é isso. Não tem outra coisa. A cozinha é meu mundo. E acabou que por a minha primeira experiência profissional já ter sido num contrato muito grande, e eu fui me especializando em grandes contratos. E por mais de 10 anos eu fiz isso. Eu era gestora, chefe executiva ou responsável técnica, hoje em dia fala chefe executiva, né? Mas na época não usava esse nome, era nutricionista responsável técnica. E o que eu fazia? Eu fazia toda a gestão dos restaurantes, desde a parte de compra de insumo, contratação de funcionário, folha de pagamento, pagamento de fornecedor, tudo isso, psicóloga também de funcionário, fazia de tudo um pouco. Então, assim, e aí, como eu fui tendo essa experiência, eu virei uma nutricionista de grandes contratos. Então, já cheguei a gerir restaurantes com mais de 1.000 refeições que funcionavam 24 horas por dia. Natal, Ano Novo, final de ano, 24 horas, telefone tocando, aquela loucura, gás que acaba no meio da produção, funcionário que falta, tudo isso. Mas eu sempre quis... bagagem, né? Exato. Eu acho que foi assim... Cada passo da minha carreira foi extremamente importante, eu valorizo muito, sabe? Mas eu sempre quis cozinhar. Então, assim, as minhas cozinheiras, eu sempre quis treiná-las. Então, eu preferi, como era eu que fazia a seleção, eu preferia pegar alguém que não sabia cozinhar, mas que gostava, e aí eu colocava ela do meu jeito. Então, hoje eu tenho várias delas aí na minha carreira, que graças a Deus a gente ainda é próxima, e ela sempre conta que se tornaram cozinheiras por causa disso. Então, eu acho que eu me espelhava ali e falava assim, faz o que eu faria.
né? E elas foram, hoje tem umas que ainda estão nas usinas como cozinheiras e grandes exemplos aí pra mim. E eu sempre quis isso, né? Sempre mais... os anos vão passando, a gente vai ficando velho, vai ficar pensando, gente, será que eu, né? Foi quando em 2019 minha vida deu uma reviravolta. Eu tinha um trabalho que eu gostava muito, numa cidade que eu gostava muito, que é Ituiutaba, no interior de Minas. E eu perdi esse contrato lá. E a empresa me ofereceu transferência para outra cidade. Mas não me agradava nada. Parece que eu não quero. E acabou que com isso, eu perdi essa zona de conforto que eu tinha, né? Já estava estabilizada no mercado, 10 anos de profissão e tudo. E uma amiga que mora na Irlanda falou, Rô, vem pra cá. A Irlanda dá visto pra quem é chefe, não precisa nem ter formado. E ela né? Eu falei, será? Já tô com 33 anos. Ela falou, último ano pra você vir como estudante, depois você não vem mais. Então vem, pá, você vai... E aí, como eu tinha perdido o emprego, tava aí pensando, gente, vou voltar pra faculdade agora... Meu Deus, né? Será que é? Que aí eu já conseguiria ir fazer uma faculdade em outra cidade, mas será que era? E eu me sentindo, assim, velha pra isso, né? Falei assim, mas será? Beleza, fui pra Irlanda. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer outras culturas, né? De viajar aos países da Europa, de conhecer outras gastronomias e... Infelizmente foi no ano de 2020, onde veio a pandemia junto. Eu passei todo esse período mais alto, assim, da pandemia lá. Então tinha esse desafio da distância, aliado ao medo de que todo mundo vai morrer o tempo inteiro, né? Sem dúvida. Então, assim, foi tudo isso junto pra mim. E o desejo de ser chefe, o sonho sempre foi a minha direção e o meu norte. Então eu pensava, eu preciso passar por isso, porque é aqui que eu vou conseguir abrir as portas. Na minha cabeça, o que ia acontecer? Eu ia trabalhar lá nos restaurantes, eu ia crescer, virar chefe, pegar uma puta experiência e voltar pro Brasil. Mas a pandemia mudou os planos, deu um outro jeitinho, né? Então eu consegui trabalho, mesmo da pandemia, consegui fazer algumas coisas fora do que eu tinha planejado inicialmente, mas não fiquei parada. E no final do ano eu vim pro Brasil passar o Natal e acabou que eu consegui cursar a Cordon Bleu, que é a minha formação gastronômica aqui em São Paulo, né? Então aí eu vim para estudar, vim para ficar um ano e meio, e eu já tô aqui há 3 anos em São Paulo. E foi assim, a Cordon Bleu que abriu todas as outras portas para mim, né? Aqui eu recomecei a minha carreira, né? Porque a cozinha, ela é muito hierárquica. Então, por mais que você tenha um diploma muito bacana, se você não tem experiência, de nada adianta. Então, eu sabia que mesmo com um diploma de Cordon Bleu nas costas, eu não tinha experiência do restaurante comercial como chão. Eu tinha como gestão. Mas como chão, passado por isso, eu não tinha, né? Eu soube que eu tinha que refazer toda essa minha carreira e começar de baixo. E aí eu ia estudando e fazendo estágio, ganhando, gente, nossa senhora, R$700 por mês. Nossa, não pagava nem o metrô direito, sabe? Foi terrível, assim, os primeiros anos. Mas parece que sempre que eu baqueava, que eu pensava assim, não vai dar, alguma coisa sempre dizia, né? E o MasterChef sempre assim, na minha cabeça. Você precisa disso. O MasterChef tá aqui. Quantas vezes você se inscreveu no MasterChef? Então, eu me inscrevi 2 vezes. O ano passado, né, que não deu certo, e esse. Mas por quê? Porque o MasterChef tem o amadores e o profissionais. Para o amadores, eles não aceitavam minha inscrição pela formação em nutrição e trabalho de restaurantes. Então, eu tentei as inscrições, mas eles bloqueavam a inscrição. Porque o amador, você tem que ser amador mesmo. Você não pode trabalhar em lanchonete. Você não acreditou no seu potencial. Foi o amador, sendo que você já era profissional. E aí eles não deixavam. Então, assim, e o profissionais, ele tem menos temporadas, né? O Amadores já foi pra 10ª e todo ano tem sem parar. O Amadores é a 5ª temporada. E geralmente eles são mais espaçados. Tem uma temporada, passa 2, 3 anos sem, aí tem de novo. Então, o ano passado, quando surgiu, eu já fiz a inscrição. E eu fui evoluindo já no primeiro... Nossa, fiquei super empolgada, tinha muita certeza que ia dar certo, eu fiquei na última etapa. Assim. Então, assim, foi na trave. E aí, quando surgiu essa oportunidade do Profissionais, eu falei, agora, né? Porque os Profissionais, eles não vão bloquear a minha inscrição.
E aí inscrevi, não deu certo, chorei horrores. Falei, meu Deus do céu, porque assim, chegava muito perto, gente. E a seletiva é a parte mais torturante do processo. É isso que eu ia te perguntar, Rô, como é que é o processo de seleção pro MasterChef? Tudo começa com um vídeo que você faz e esse vídeo não tem roteiro. Então você pode fazer ele do jeito que você quiser. Eu fiz fazendo um prato com carne de porco e milho, igual eu gosto. E falando um pouco da sua história, e você se inscreve. Depois que você passa por isso, eles te ligam, falando que você passou pelo vídeo, fazem uma entrevista online. E é tudo sem tempo, é isso que mata o psicológico. Eles não falam assim pra você, em 2 dias a gente te liga, em 3 dias a gente te liga. Eles só... torturam. Espera até quando? O ano passado eu esperei até o dia da estreia do programa, pra ter certeza que eles não iam chamar. Mas aí... É uma baita gestão da ansiedade. Nossa, é terrível, Maíra. Aí depois eles te ligam, então passou essa entrevista, eles te chamam pra uma... na primeira etapa eu fiz em casa, porque ainda era pandemia. Esse ano eu fiz lá. Então é uma bancada igual a do MasterChef, 2 consultores gastronômicos que são da equipe do MasterChef, mas que não são os chefes, os chefes que apresentam. E aí você tem 20 minutos para finalizar um prato. Então esse prato você tem que levar pré-preparado. Então eu saí daqui de São Paulo com a mochilinha, levei até as panelas. Tudo, que lá só tinha 20 minutos para preparar. Então eu fiz o prato lá. O ano passado eu fiz em casa, foi por vídeo, e esse ano eu fiz lá. Aí passa dessa etapa, eles te chamam para o que eles chamam de callback. Esse você faz em grupo. Então são 15 pessoas, as bancas, igualzinha nas provas do MasterChef, e sem preparo nenhum. Depois que você tá lá preparado, ele só fala assim: 1 hora valendo agora, faz qualquer prato. Já! E aí é aquela loucura, você já sabe. Qualquer prato, sem regra. E é pior, porque quando tem... É pior, porque te amplia muitas possibilidades. Nossa. Mas aí, o que acontece? Tudo é experiência, né? Primeiro, o ano passado eu peguei a experiência do seguinte: proteína, depois que você tem a proteína, o resto vem. E eu sabia disso de tanto ver MasterChef, né? Eu sou formada em MasterChef também. Eu assisto todas as temporadas. E aí, eu falei, tem que pegar a primeira proteína. E o ano passado eu fiz isso, fui direto na geladeira de proteína. Tanto é que quem fez o contrário, quando foi na geladeira para pegar os insumos, tinha javali, rã, jacaré. Nossa. Né? Eu consegui pegar suíno no ano passado. Então, assim, porque eles não colocam muitas variedades, 10 de cada. Não tem isso, tem poucas. Tem pra todo mundo, mas não tem de tudo. Então tem que ser esperto pra fazer. E o ano passado, isso é uma história que eu conto sempre. O ano passado eu cheguei lá, era fogão de indução. Igual ao nosso fogão da Lifetime. Mas eu não conhecia. Então eu apanhei muito do fogão. Muito. Então era 20 minutos de prova, eu tinha 1 hora, eu não conseguia ligar o fogão. Então, assim, hoje eu acredito que talvez eu não tenha passado, porque eu perdi tempo. Logo depois, eu consegui o emprego aqui na Lifetime, fogão de indução. Eu falei, agora eu já sei ligar ele. Sei fazer, já sei tudo. E aí, isso me ajudou muito, porque aí eu trabalhei aqui, né, mais quase 1 ano antes da próxima seletiva. Cheguei lá, eu já sabia como era o processo, eu já sabia que eu tinha que ir direto na proteína, e eu já sabia usar o fogão. Então, assim, eu fiz uma prova muito mais tranquila. Esse ano era indução também? Também. O programa inteiro é indução. A gente não tem fogo nenhum, é terrível. E aí passa essa prova do callback. Como eu fiquei nessa fase o ano passado, eu não sabia o que acontecia depois dela, né? Eles só falam assim, em 30 dias, tudo pode acontecer. Passou 30 dias, se nada acontecer, você não passou. E o ano passado foi assim, deu 30 dias, nada. Esse ano, me ligaram no último dia, à noite. Eu já tava assim, morrendo, era pra testar, sabe? Esperei os 30 dias. Aí me ligaram, quando me ligaram, eu já achei que eu tinha entrado, né? Porque como eu não sabia qual era o processo depois disso, aí falou assim, então, você passou pra próxima seletiva. Eu já tinha chorado, já de alegria. E aí, que agora é um processo com a psicóloga. Aí eu pensei, agora ferrou, né? Porque na cozinha... Eu garanto, agora eu preciso colocar. Como que eu tenho que me preparar pra isso? Que eu sou louco? Não, como que eu faço, né? E aí eu tinha trabalhado todos os experimentos pra cozinha. Ficou 1 ano no fogão de indução. Agora não ficou 1 ano. Não fiquei 1 ano na terapia. Eu falei assim, gente, imagina se eu não passo. Eu vou ficar muito decepcionada, sabe? Eu vou fazer terapia. Aí eu vou fazer terapia. Pra entender o que vamos ter que ir no psiquiatra agora. Exato. E assim, esses últimos dias de seletiva, eu sempre tava lá na Lifetime. E aí,
Nesse dia eu pedi uma salinha na recepção. Falei, gente, eu preciso falar com a psicóloga. Me arrumaram uma salinha. E eu fui lá, fiz a entrevista. E aí antes eu conversei com uma amiga minha que é psicóloga. Falei assim, o que eu tenho que falar, né? O que eu tenho que... Como que eu... Se comporte como você, foi a orientação. Seja você, fale com seu coração. Porque não adianta você fazer um personagem ali, né? Você tem que... E aí foi super tranquilo, foi um bate-papo muito... Ela perguntou como eu lidava com as frustrações, com a exposição, né? E acho que foi mais alguma outra pergunta. Bem assim, suave. E aí desligou, eram 11 horas da manhã de uma segunda. E aí ela falou assim, até amanhã a gente te liga. Beleza. A gente passou o dia inteiro. Esse dia demorou 2 semanas. E aí, nesse dia, tinha agendamento lá no bistrô de almoço e jantar. Geralmente, quando tem isso, eu fico na Lifetime, né? Porque pra fazer o serviço. Nesse dia, eu fiz o almoço e eu tava tão fora dali, minha cabeça tava tão... Que eu falei, gente, eu vou em casa, porque eu preciso fazer qualquer coisa que não seja ficar aqui esperando o telefone tocar, né? E aí eu fui em casa, tomei café... Fiz uma oração, e aí a hora foi passando, 4 horas da tarde nada, 5 horas da tarde nada. E aí, eu falei assim, Deus, se não for pra ser, tira, né, de mim essa agonia, Falei, beleza. Foi dando 5 horas, 6 horas, eu tinha que voltar pra servir o jantar. Já voltei com outro espírito. Falei assim, não deu, não foi dessa vez, tá tudo bem. E aí, cheguei com a cara toda de choro, e a Estela, que trabalha lá com a gente, falou, hoje é até meia-noite. Aí eu falei, não vamos ligar à noite. Imagina, horário comercial, não ligou, não vamos ligar mais. E aí, beleza, eu tô lá, triste, mas conformada. Bola pra frente, vamos fazer o jantar. Servi uma entrada. Não, aí servi uma entrada. Como que foi? Não. Começou o serviço, meu telefone tocou. Gente, primeiro eles mandam uma mensagem, aqui é da produção do Masterchef, posso te ligar? Gente, quando falou isso, porque a psicóloga já tinha me falado que era a última, né? Eu falei, agora vai ser. Nossa, nessa mesma hora... Começou o jantar. E eu não tinha condições nenhuma de entrar pra fazer a apresentação, né? Eu chorava, eu pulava, e eu fazia comida ao mesmo tempo. E aí eu falei pros meninos, falei assim, pede desculpa, eu não lembro de quem que era o jantar. Eu falei assim, pede desculpa, mas eu não tenho como entrar, eu não vou conseguir. E aí eu fui... Só deixa eu explicar pro pessoal, que no bistrô, né? A chefe é uma peça ali, né? Daquela... Pô, parte fundamental da experiência. Né? Então a gente tem, né? Normalmente são 4 etapas. A chefe vem, se apresenta, conta a história do bistrô. E aí ela volta e aí vem a turma vem servindo, que é uma turma ótima também, né? Exato. Do bistrô. É uma equipe muito bacana. Então é isso, né? Você vai lá e apresenta e conta a história daquilo que você tá servindo. Exato. Então tem ali um envolvimento grande. Imagina você chegar lá, mano. E sem poder falar. E tinha entrado no Masterchef porque era confidencial, Era confidencial, então ninguém ia entender nada, né? Então nesse dia eu optei por não entrar. Eu falei assim, não tem condições de eu entrar lá agora. E aí eu chorei, eu pulei, assim, foi assim, acho que nossa, sem dúvida, a melhor notícia que eu recebi em toda a minha vida, assim, um momento que vai ficar... E eu tenho registrado, graças à Estela, que é a colaboradora lá, que ela pegou o celular e filmou, eu tenho esse vídeo. Então, assim, é a coisa mais... Que legal. É a coisa mais linda a ver. Foi muito, muito, muito importante, muito emocionante esse dia. E aí o jantar terminou, graças a Deus deu tudo certo. Eu não sei nem se precisava dessa etapa com a psicóloga, porque quem fica bem até receber a notícia vai aguentar a pressão. Nossa, tá e comigo bem foi emocionalmente. Me ligaram 9 e pouca da noite, 9h30. Era assim, um negócio... Gente. Foi teste até o último segundo. E teve algum prato que você cozinhou lá, falando já da prova, das etapas e tal? Teve algum prato que te marcou, que você fala, cara, esse daqui foi sensacional, me envolvi, teve coração? Por incrível que pareça, o episódio mais bonito pra mim e o mais que toca foi o episódio que eu fui eliminada. Mas antes, né, até a prova de eliminação, mas antes dela, a gente teve uma prova de sobras. Era uma caixa misteriosa, onde quando a gente levantava a caixa, só tinha sobras. Talo de couve, semente de tomate, sementes de outros legumes, ossos, era só isso. Então, quando eu vi aquela caixa, isso me levou muito pra minha infância. Eu tive uma infância muito humilde. E os meus pais sempre tentaram minimizar. Hoje eu entendo, né? Mas quando eu era criança, eu não sentia falta de nada. Eu não sentia que eles não tinham dinheiro para comprar as coisas. Justamente porque eles minimizaram isso com
vamos fazer um negócio aqui agora. Ia fazer um macarrão instantâneo, mas era um show, sabe? Vamos refogar, vamos jogar a salsicha aqui assim, pega aqui esse molho pronto. Então era isso, era um show, sabe? Vamos fazer um caldo com negócio. Então meus pais sempre me envolveram, eu e meu irmão, tenho um irmão mais novo, sempre muito nisso. Então assim, eu não senti a falta de grana dos meus pais. Eu cresci assim. Espetáculo, então. Então quando veio essa prova das sobras, eu falei, gente, eu preciso botar aqui tudo que eu aprendi, né? Tudo que eu vivi. Eu cresci numa caixa misteriosa de sobras, assim. Então foi muito emocionante, foi muito bonito. E eu fiz um prato que foi destaque. Então, assim, que eu recebi elogio dos 3 jurados, entendeu? E diz, como que você conseguiu elevar, fazer um prato com... Eram ovos no purgatório, que é um molho de tomate com um ovo que cozinha dentro. Eu tinha semente de tomate só, sabe? Então eu precisei criar um caldo com ossos ali pra fazer. E ficou, graças a Deus, muito bom. E, então esse prato me levou muito pra esse lugar. E logo na sequência foi o prato de eliminação, que eu fiz um bolo de mandioca, que é receita do meu pai. E aí eu quis reproduzir, mas talvez porque ele sempre fez, né? Eu só vi, não deu certo. E aí eu fui eliminada, mas assim, também foi uma eliminação bonita, porque não foi... foi porque alguém tinha que sair, eu sempre falo, eles falam, os jurados são tão críticos, são tão chatos. Gente, o papel deles é achar erro, né? Claro. O papel deles ali é achar onde está seu faz erro. Parte faz parte. Alguém tem que ser eliminado. Né? De fato, alguém tem que ser no episódio. Com certeza. E aí eu fui eliminada, mas saí muito feliz, muito realizada. E ainda nessa de pratos, tem algum prato que algum ingrediente que você gosta muito de trabalhar? Tem o que é o que você fala assim, nisso em tudo, eu como quase que semanalmente no bistrô. Agora, é tudo num nível muito alto, mas o que é aquele negócio que você faz que você fala, pô, esse eu me garanto. Olha, tem 3 ingredientes que são assim a base de tudo que eu mais gosto de comer e fazer, que é milho, mandioca e ovos. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por esses 3 ingredientes, assim. Eu cresci na zona rural, assim, na minha família tem fazenda. Eu morei na cidade, mas meus avós os 2 lados tinham fazenda. Então, meus pais e meu avô plantavam milho, mandioca, então era isso que trazia para casa. Então, tanto doce quanto salgado, de mandioca e milho, tudo que você pensar. E é o que eu gosto de fazer até hoje. E ovos, então, assim, eu desenvolvi essa paixão por ovos. Eu gosto muito de comer, de fazer o café da manhã ali. E eu acho que o ovo, ele é muito versátil, né? Além de ser extremamente rico em nutrientes, aí ser muito completo, o ovo gera uma vida, né? Então, pra você pensar quanto de nutriente tem ali dentro, é uma coisa incrível. Então, como nutricionista e como chefe de cozinha e como pessoa física mesmo, eu amo ovos e todas as preparações que ele pode trazer pra gente. Ele vai dar entrada à sobremesa. Vai. Né? Em qualquer momento da refeição, ele cai bem e pode ficar uma delícia. Exato. E muda qualquer receita. Você não consegue fazer um bolo sem ovo. Assim, consegue, mas assim, tem hoje, né, outras... Mas ele é ali, tirou, você tem que substituir por alguma coisa para fazer o papel dele. Então, assim, é um ingrediente fantástico, eu gosto muito. Legal. Fala um pouquinho de bistrô. Vamos lá. Quer contar um pouquinho da história, Mar? Vamos sim, Mar. Você sabe que... quer dizer, você sabe que eu falo isso sempre, né? Mas eu acho que, assim, uma coisa bem bacana, quando a gente começou lá atrás... Em 2011, a Lifetime, né? Quando a gente teve a oportunidade, né? O Fernando chamou eu e o Guilherme, que éramos assessores de investimentos. O Fernando chama a gente, que a gente estava tentando já há 1 ano e meio captar ele como cliente, ele e a família, que eles tinham vendido um negócio, né? Enfim. E depois de 1 ano e meio tentando trazer o Fernando como cliente, o Fernando decidiu, depois de estudar mercado lá fora e tal... os family offices lá de Chicago, um específico que ele copiou o modelo, ele chama eu e o Guilherme para trabalhar junto com ele, né? E o Fernando sempre foi um cara, né, empresário na veia, e você tem, quando você é empresário, a coisa que você sempre pensa é corte de custo. Então a gente começou... os pais do Fernando moravam ali no Campo Belo, uma casa bem grande assim, e quando você entrava pro lado direito, a edícula, a casa era ao contrário, tinha uma edícula aqui do lado, e ali a gente fez um escritório que foi onde a gente começou, né?
na rua Constantinos de Souza. E a gente almoçava todos os dias ali na casa do Sr. Constantinos Lambros Catsones, esposo da Dona Carmen, que é o pai e a mãe do Fernando. Um grande beijo para eles se estiverem assistindo a gente. E aí, com isso, quando a gente foi montar o escritório aqui da JK em 2019, né, há 4 anos atrás, a gente já planejou toda essa atmosfera para o cliente vir aqui se relacionar, né? Que a gente sempre foi muito relacional com os clientes, e se preocupava não só com o plano do cliente, mas com o cliente de fato. Então a gente, quando montou aquilo ali, falou, bom, agora está na hora de dar um nome para o bistrô, né? E rapidamente veio o nome de Bistrô Constantino, se eu não me engano foi a Laurinha do marketing que deu o nome, e obviamente o nome ficou ótimo, né? Bistrô Constantinos, um nome bem de presença, ótimo, né? Significativo, né? Remete a essa história que é total, muito né? maravilhosa. E o legal é a história para contar. Eu acho que o marketing, quando ele não foca no final do dia em transacional, ele foca na história para contar. E, pô, isso traz uma conexão, né? E uma verdade muito... Uma conexão, todo mundo se identifica com a história e tal. E aí, enfim, né? Trazendo para o que é o bistrô, né? A gente tem basicamente, né? Então o bistrô já está funcionando há 3 anos. Hoje o chefe Pascal Valerot que opera para a gente o bistrô, e você é nossa chefe residente. Espero que continue residente aí, ó. Sim. Não vou roubar o passe da nossa jogadora camisa 9 aqui. Isso aí. Mas me conta como é que é o dia a dia ali daquela rotina, como é que o chefe te chamou para trabalhar lá, o primeiro dia que você chegou lá, e qual que é o impacto que você entende que você tem dentro dessa organização toda? Sim, logo que eu terminei, né, a Cordon Bleu e fui para os restaurantes aqui de São Paulo, depois de fazer alguns estágios, eu consegui emprego como cozinheira, e eu queria mais, né, sempre mais, mas como eu disse no começo, tem aquela hierarquia da cozinha, então eu precisava passar um tempo ali, e aí um amigo meu que sabia que eu tinha formação da Cordon Bleu, que eu gostava do ramo corporativo, que eu tinha essa experiência com o corporativo, conheci o chefe Pascal e eles fez essa ponte aí e me apresentou para ele. Então, quando eu tive a primeira reunião com o Pascal, e ele me explicou o processo, o que era, né? Porque é um ramo diferente, é um trabalho diferente. Eu me interessei de cara, eu falei assim, agora é a chance que eu tenho de juntar os 2 mundos que eu gosto, né? Que é a cozinha com o corporativismo, então eu sou com o corporativo, então eu gosto disso, eu fiz isso a vida inteira, então eu sempre quis fazer como chefe, né? Então assim, eu não poderia estar mais feliz de ter conseguido essa chance. E hoje eu vejo que em pouco tempo, né? Porque entre quando eu me formei na Cordon Bleu até entrar aqui, foram do último diploma, foi 1 ano e meio, foram 3 ou 4 meses. Então, assim, não foi muito tempo, e eu me sinto feliz, honrada e privilegiada de conseguir, né, isso. Eu fiz muito estágio, e em 3 meses de cozinha aqui em São Paulo, eu consegui essa vaga na Lifetime. E, nossa, pra mim é a junção dos 2 mundos que eu mais amo. E é muito legal. Maravilhoso. O que você vê mais de diferença, né? Você que teve a experiência em restaurante e tem toda a experiência dentro do bistrô, né? Do bistrô mais corporativo. Quais são as principais diferenças entre esses 2 mundos? Aqui a gente consegue fazer no detalhe, fazer personalização. Então a gente recebe previamente, né, restrições do cliente, preferências do cliente, e como a gente vai no dia a dia, você começa a pegar aquilo, né? Nossa, cliente tal gosta mais disso, prefere mais assim. Então, assim, por ter essa experiência mais íntima é o que eu gosto, porque isso faz com que eu me desafie todos os dias para atender o público, né? Na área comercial, isso não é assim. Então, você tem um menu padrão, engessado, né? Que o cliente, ele vai lá e escolhe. Então, é a via contrária, né? Aqui, eu escolho pro cliente, assim, né? E aqui lá, o cliente, quando você vai num restaurante comercial, o cliente te escolhe. Então, assim, é muito diferente, porque eu acho que aqui eu consigo criar mais, ter mais possibilidades de criação, de crescimento mesmo como cozinheira do que
na área comercial de restaurantes, né? Mas em muito tem a ver com o corporativo que eu tenho experiência, que também tinha aquele cliente que ia ali almoçar todo dia, né? E eram 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, né? Então era tudo muito grande. E é isso, eu acho incrível poder ter essa proximidade com o cliente que a gente tem, como o Marcelo disse, de entrar na sala, de apresentar o menu, de contar como aquilo foi criado, né? Um baita bate-papo legal, né? Exato, a gente se sentindo em casa mesmo, fazendo aquilo, né, que gosta, as pessoas ouvindo por que cada ingrediente tá ali, né, poder contar isso é muito importante, é muito legal. Agora, você tem uma coisa que eu admiro muito, que você tem uma criatividade, não só para fazer os pratos, mas também para dar nome para os pratos. Conta alguns nomes que são muito bons aí, que de vez em quando aparecem lá, né? Dedinho de prosa, sobremesas são as que eu mais viajo, né? Dedinho de prosa e pão na chapa com café e leite, que parece salgado, mas é o pão de doce. Nossa, é uma sobremesa. São sobremesas que tem aí um nome diferente. Tem o Zé e Julieta. Zé e Julieta é uma inspiração no Romeu e Julieta, né? Mas aí eu troquei o Romeu, né? Porque eu acho que... Coloquei o Romeu ali. Eu acho que o Zé, que no caso é o milho, né, que eu disse que eu gosto, que é um ingrediente que eu gosto muito. Então eu acho que o milho com a goiabada é assim, incrível. E aí, apesar de eu gostar do queijo, que é o Romeu, eu deixo ele para outros pratos e coloquei o Zé aí com a Julieta. Não, então vamos lá. Mas como o dedinho de prosa. O dedinho de prosa vai o quê? Como é que é? Explica aí, pessoal. Isso, o dedinho de prosa foi uma sobremesa que eu precisei criar para concluir o diploma da Cordon Bleu de patisserie, né? E ali o script era: conte a sua história em forma de sobremesa. Então, assim, você precisava ter essa parte teórica para apresentar também. E aí eu busquei toda a minha história e botei na sobremesa. Então, o que é o dedinho de prosa? Ele remete às tardes de Minas Gerais, às tardes que eu cresci vivendo lá. Casa de mineiro é mesa cheia e tem de tudo, né? Então, mas nunca pode faltar queijo, café, né? Doce de leite. E aí... Nossa, gente. Nossa, eu já tô com vontade da gente fazer aqui um café. É um dedinho de prosa, né? E assim, e não adianta... Comigo foi assim, e assim, eu vejo que a maioria das pessoas com quem eu cresci foi assim. Não adianta pôr na mesa, tem que sentar junto. Então era pai, mãe, papagaio, cachorraiada, tudo junto, pra ter assim, o dedinho de prosa. E o legal é que quando quando servem a sobremesa, a gente nota assim, né, porque é muito sofisticado, né? Cá entre nós, assim, a apresentação é muito legal, é tudo bonitinho, sabe, a pessoa sai dali, ela sai encantada, Rô. Enfim, você tem alguns feedbacks da turma ali. Sim, tenho, me deixa muito feliz. Qual que é aquela de milho, que é tudo com milho? Ela chamou o milho, mas eu não sou feliz com esse nome, porque eu acho básico, eu ainda tô... Então, é um nome provisório. Uma de milho que chama o milho, não. Tá exigindo Óbvio, criatividade. é muito óbvio. É muito óbvio. É muito óbvio. Mas eu ainda vou refinar essa ideia e vou achar o nome pra ela. Mas são várias texturas de milho, né? Creme inglês de milho, bolo de milho, a telha de milho, o chantilly de milho. Então, assim, ela é bem... Pipoca, não é? Pipoca Nossa, de... Isso. Não, e tudo isso de uma forma tão sofisticada que é tão isso que me impressiona, porque dá pra colocar um prato assim, jogar tudo ali e ficar maravilhoso, mas vem numa apresentação tão delicada, tão sofisticada que assim, tá dando água na boca de falar. Eu gosto e as muito misturas, né, de textura, e apesar de ser, um ingrediente, parece que são sabores diferentes. Parece que tá comendo diversos ingredientes diferentes. A própria pipoca, né? Ela não ela faz um jeito diferente. Sim, lá, né? Sim. Eu gosto muito disso. Eu acho que o paladar, ele precisa brincar ali. Então, você precisa ter... Então, alguns pratos eu até falo, né, na hora. A ideia é comer tudo junto. Porque a gente pensa quando entra... quando morde, sabe? Então, tem que ser tudo. Não adianta experimentar, às vezes, ali. Então, tem que comer tudo junto mesmo. Que eu penso em cada detalhe. Vocês podem... ter certeza. Cada detalhezinho. Eu já troquei prato montando porque aquele brotinho que eu coloco em cima caiu do jeito que eu não queria. Eu tiro e monto de novo. Então, assim, cada detalhe é muito bem pensado mesmo. E dá pra ver, né? Dá pra ver e pra sentir. Quando a gente tem a experiência no bistrô. E, Rô, tem algum conselho que você daria pra quem tá começando agora no ramo da gastronomia? Tem. Nunca desistir. Acho que desistir não é opção. Então, assim, nunca deve ser.
E acreditar que por mais que possa parecer impossível em algum momento, né? Então, quando eu olho pra menina que comia macarrão instantâneo com salsicha e olho pra Rosana de hoje, poxa, eu poderia ter mais orgulho da minha carreira e de nunca, em hipótese alguma, ter pensado em desistir. Então, assim, nunca foi opção e nunca será. Então, assim, eu vou seguir sempre na cozinha. A cozinha me motiva, é o ar que eu respiro, é onde eu me encontro, é onde eu passo raiva. É onde... final de semana, se você me ligar, Marcela, eu vou estar na cozinha. Vou estar cozinhando. O que você tá fazendo? Cozinhando. Você cozinha pra mim todos os dias. Então, eu faço questão de cozinhar pra mim. Então, assim, é algo que me deixa, que me relaxa, que me diverte também. E poder fazer isso como trabalho, nossa, Muito legal, muito legal. Tem alguma história de bastidores aí do MasterChef, ou algum perrengue que você tenha passado? Conta aqui pra gente. Essa conversa íntima, Tá vendo, né? Essa conversa íntima que a gente tá tendo aqui. Assim, alguns perrengues que a gente passa é o seguinte, a cozinha, ela é cenográfica, né? Então, aquela bancada que aparece, a gente não pode usar água da torneira. Então, a água que sai... Até sai água, mas é mais pra você lavar a mão, porque é uma água imprópria para o consumo. Tá. Então, isso é muito desafiador, você ter que cozinhar com garrafa PET, sabe? Não, você faz isso toda hora. Você liga, por instinto, né? A prova correndo, você tendo que fazer o negócio, você abre a torneira e vem a direção. Por quê? Tem mais de 300 pessoas ali assistindo aquela prova. Não tá só a gente e os jurados, né? É plateia ao vivo? Não é plateia. Mas é só equipe de produção, câmera. 300 mais de 300 pessoas, fora as que ficam atrás que a gente não vê, né? Então, assim, é muita gente. Então, quando você começa a fazer um negócio, é tipo... Passar pela frente da bancada, onde a câmera não vai te ver. Então, com tudo que você faz, isso tem alguém que fica gritando. Não pode! A água da torneira não pode! Então, assim, isso no meio de uma prova de pressão. Diretor de televisão e você faz. E fio de câmera passando assim, você tropeçando, quase caindo. Tem todos esses perrengues. E assim, o jogo de câmera, né? Que eles precisam pegar imagens. Então, por exemplo, quando a prova termina e fala, para tudo lá, e levanta a mão. A gente não levanta a mão, desce e vai almoçar. A gente fica ali 15 minutos com a mão parada, porque eles precisam pegar, né? A expressão da gente. Cada um de vocês, a expressão. A prova é aquilo. Acabou a prova, parou, levanta a mão. Mas e tem um comentário que você... mão, haja músculo pra Pois é, né? E tem um comentário que você é uma geradora de conteúdo ali pro programa, né? Eu sou Eu sou muito expressiva. E assim, às vezes eu não falo, mas meu rosto fala, a expressão fala, né? E a edição aproveitou isso. Então, acabou que eu ganhei no Twitter, inclusive, o prêmio. Sabe no programa aquela parte de gente chama de DEPs, né? Aqui vocês falam confessionário. Ou, sim. Que a gente aparece falando, né? Durante... Eu ganhei o prêmio do Twitter de ranking, a que mais falou no programa. Eu saí no 6º episódio e não perdi o ranking. Olha só. Tá bom, né? Você acredita? Esse eu levei pra casa. É uma vencedora mesmo. Exato. Esse ranking eu ganhei. Então, assim, eu falo muito, né? Eu gosto da comunicação. Então, pra eles, né? Gerar conteúdo era tudo. Então, era muito legal. Incrível, Rô. Infelizmente, a gente tá caminhando para o final do nosso Life and Time Cast. Mas a gente sempre tem uma pergunta que a gente deixa para fechar, né? Sim. E que tá alinhado também com a proposta de valor da Lifetime, que é uma pergunta: o que gera valor para sua vida? O que gera valor para minha vida? Acho que família. Eu sempre falo deles e a gente não vai a lugar nenhum sozinho nesse mundo. Então, assim, eu agradeço cada degrau, cada etapa e cada pessoa que passou pela minha vida. Muitos que eu chamo de família que não são de sangue, e principalmente a minha família de sangue. Porque na maioria dos casos que você escutar de pessoas que querem ser cozinheiros, lá na adolescência, os pais, não, isso não dá dinheiro. Você não quer ser advogado, você não quer ser engenheiro. E eu não tive isso.
né? Então, assim, dentro, eu chego a ficar emocionada, porque desde muito pequena era vai. É isso que você quer? Vai. A gente vai estar sempre aqui pra te apoiar. Não deu certo? Saiba que você tem pra onde voltar sempre. Então, assim, ter esse apoio que eu tenho até hoje dos meus pais, que graças a Deus eu sei, e talvez eu arrisquei tanto na minha vida, eu fui pra fora, eu vim pra São Paulo, porque eu sei que eu tenho pra onde voltar. Então, assim, família, pra mim, é o maior valor. E eu não abro mão disso hora nenhuma. É por isso que eu não posso ter uma brechinha que eu tô lá em Uberaba. Certíssima. Muito bom, muito bom. Bom, chegamos ao final. Rô, brigadíssimo, belo papo, hein? Muito obrigada. Foi maravilhoso. Nem vimos o tempo passar, porque a gente tem a nossa produção, que é composta de 2 pessoas, não 300, que tava falando pra gente que tava acabando, senão a gente ia ficar aqui. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço aí a oportunidade de trabalhar com vocês. Eu sempre digo nas redes oficiais e extra-oficiais o quanto eu sou grata e feliz de trabalhar com a Lifetime, para a Lifetime. Então, assim, eu me encontrei ali também. E fico muito feliz de ter meu trabalho reconhecido. Muito obrigada. Parabéns pela sua trajetória. É muito inspiradora. Obrigada. E, de fato, você disse aqui que você sente orgulho. A gente também compartilha esse orgulho por tudo que você construiu. Parabéns. Obrigada de verdade. E certamente você gera valor para a vida dos clientes da Lifetime também. Sem a menor dúvida. É isso. Bom, pessoal, quem chegou até aqui, curta, compartilha, manda para os amigos, para quem gosta de cozinhar, e acompanha aí a Lifetime nas redes sociais. É isso, Má? É isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.